Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar o passo a passo dessa blusa de tricô top-down que ficou maravilhosa. Gente, pensa numa blusa chique. Então, eu fiz essa blusa usando o fio Encanto Slim e o fio Queen, ambos da Círculo. Inclusive eu já quero dar uma dica pra vocês de armarinho pra vocês comprarem pela internet, que é o Ateliê da Vivi. Eu tô deixando aqui na tela o link da loja virtual e eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja e do Instagram para vocês poderem acompanhar. Eu tenho aqui uma lista de coisas que eu anotei para falar para vocês a respeito dessa peça e eu vou usar minha cola aqui para não esquecer de nada. E assim, ó, gente, essa peça aqui é super fácil de fazer. Só que como o material é fino e bem delicado, demora um pouquinho pra gente terminar a peça. Eu que sou rapidinha pra tricotar, demorei uns quantos dias. Eu não cheguei a anotar a quantidade de dias, mas eu sei que eu demorei, eu senti isso, sabe? Mas vale a pena, o resultado final fica muito bonito e muito delicado mesmo. Essa introdução vai ficar grande, mas tenham paciência, assistam tudo pra depois começar a ver o passo a passo, porque essas informações aqui iniciais são importantes sim, tá bom? Não se apeguem na amostra que vai aparecer durante o cálculo dos pontos que eu vou mostrar na aula, porque eu acabei desistindo de usar aquele ponto e usei mesmo o ponto malha. Então, a dica para vocês que eu dou é de usar um ponto mais simples possível para fazer uma peça top-down, porque o que acontece? Eu tinha usado um ponto que estava dando degrau na minha peça. E existe uma técnica que a gente passa o primeiro ponto da carreira sem fazer quando a gente vai trocar de cores durante o top-down. Assim mesmo, daí eu não gostei e eu resolvi fazer só com ponto malha, tá? Então, 5, o fio Queen, que é 100% algodão, e o fio Encanto Slim, que é 100% viscose. Eu tô deixando aqui na tela mais informações sobre o material utilizado e também a estimativa de material para cada tamanho do PP ao GG. O que eu quero dizer para vocês em específicas, mas eu senti que a peça no corpo ela ficou maior, justamente porque esse fio pesa. Então aqui na parte da gola, ao usar esse material, eu sugiro que vocês usem uma agulha menor. Eu usei a agulha 5 para fazer todo o projeto. Não sei por quê, porque normalmente eu faço as barras todas com uma agulha de numeração menor, mas nesse aqui não sei o que aconteceu comigo não, gente. Então, o que eu faria hoje se eu quisesse fazer uma peça um pouquinho menor aqui na gola? Ou eu diminuiria o tamanho da circunferência, ou eu diminuiria o tamanho da agulha. Então fica essa dica aí pra vocês quando vocês forem tecer a peça. É só adaptar e seguir as orientações da aula. E essa impressão de mais larguinha, mais soltinha também ficou na parte aqui, ó, da circunferência. Eu fiz a circunferência certinha do meu busto, mas mesmo assim ela ficou larguinha. Mas não tem problema, gente, a blusa ficou bonita igual, ela ficou bem legal, eu só tô dando essas dicas se estiverem assistindo o passo a passo. E Bianca, eu posso fazer essa blusa utilizando outro material? Claro, gente, vocês podem fazer essa peça e qualquer outra que eu já ensinei, o cálculo dos pontos com o material que vocês escolheram tecer. Então, se vocês quiserem fazer com outro fio, mais fino, mais grosso, é só usar as medidas. E daí é só seguir as dicas que eu fui dando nessa aula e também as dicas que eu indiquei nas aulas de apoio, que estão todas aqui na descrição do vídeo. E o último recado que eu quero dar pra vocês é que, se vocês não são inscritos nesse canal ainda, já aperta ali no botão pra me acompanhar nas redes sociais, porque lá eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das peças que eu vou trazer aqui pro canal. E agora, depois dessa introdução gigantesca, vocês já podem começar. Fios é o Encanto Slim e o outro é o fio Queen. A agulha que eu tô utilizando é a número 5, uma agulha circular dos pontos para trabalhar nesse top-down. Então, caso vocês estiverem tecendo a peça utilizando um material diferente, essa medida pode ser para iniciar qualquer tamanho do PP ao GG. Agora eu vou começar fazendo o cálculo usando a regra de 3. Aqui eu vou fazer rapidamente, então se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula que eu explico com mais detalhes como fazer esse cálculo. Então eu vou multiplicar 70 por 22 e depois eu vou dividir por 10. Então começo colocando 70 centímetros, que é o início do meu decote, que é a medida da minha amostra. Tem um total de 154 pontos. Então, esse resultado aqui é a quantidade de pontos que eu quero começar meu decote. Eu vou iniciar minha peça trabalhando com ponto barra 2×2. 4, porque o ponto barra 2×2 é múltiplo de 4. Então, eu vou pegar meu resultado e vou dividir pelo número 4. Deu um número quebrado, então eu vou deixar aqui com 38 repetições. Então, eu vou ficar, que é a quantidade de múltiplos do ponto barra 2×2.
deu 152 pontos. Então, eu vou anotar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem um pouquinho o vídeo para assistir de novo, beleza? Eu vou fazer a divisão dos pontos para o meu top-down. Então, eu vou fazer um desenho de 60% dos pontos para o corpo. Então, eu vou colocar aqui os meus 152 pontos e vou tirar 40%. Então, eu tenho 60 pontos, vou colocar aqui 30 pontos para uma manga e 30 pontos para outra manga. Então, eu vou diminuir agora esses 60 pontos das minhas mangas e vou ficar com 92 pontos, que é a quantidade de pontos que vão ficar para o corpo. Agora, eu pego, divido 92 por 2 para saber a quantidade de pontos que eu preciso para cada lado do corpo. Então, eu tenho aqui 46 pontos. Feita essa divisão, eu vou usar agora 2 de cada um dessa quantidade da divisão aqui para fazer os pontos da linha divisória. Então, eu vou tirar aqui 46, vou ficar com 44, vou colocar 2 pontos aqui. Tiro aqui 2 pontos, fico com 28, coloco 2 pontos aqui. Aqui é a mesma coisa, tiro e coloco 2 aqui. E aqui também, fico com 28 e coloco 2 pontinhos aqui. Vou começar a tecer meu projeto, colocando na agulha os 152 pontos que deram aqui no meu resultado. Eu já coloquei na agulha a quantidade de pontos necessária para iniciar meu trabalho. E agora eu vou tecer por 2 centímetros em ponto barra 2x2, usando a técnica do laço mágico. Se vocês não sabem como colocar os pontos na agulha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das aulas, onde eu explico com mais detalhes como fazer isso. Então, caso vocês precisem desses apoios, é só conferir essas aulas que eu indiquei e depois retornar aqui para continuar o projeto comigo. Eu já finalizei os 2 centímetros de ponto barra 2x2 e conforme vocês podem observar, centímetros de cabo, essa minha quantidade de pontos já ocupou toda a extensão da minha agulha. Então, eu realmente precisei usar o laço mágico somente na primeira e na segunda carreira, que era onde os meus pontos estavam mais justinhos, mais apertados. Isso aconteceu com o material que eu estou utilizando e provavelmente utilizando essa medida de 70 centímetros em relação ao que os pontos já estão ocupando toda a extensão da agulha, não precisa mais fazer uso do laço mágico. O próximo passo agora é fazer a divisão dos pontos do corpo e das mangas para começar a trabalhar os aumentos. Para isso, a gente vai precisar de 8 marcadores de uma cor, com restinhos de fio, porque eles ocupam pouco espaço na agulha e não ficam fazendo marcação no decorrer das carreiras. Nessa primeira carreira, onde a gente vai começar a fazer os aumentos e sinalizar com os marcadores, a gente vai utilizar aquela informação da divisão dos pontos que a gente definiu para cada uma das partes da peça, para sinalizar o início da minha carreira. Agora eu vou dar uma laçada na minha agulha, da frente para trás, e vou colocar, fazendo a minha primeira linha divisória, vou colocar outro marcador, e vou fazer outra laçada, da frente para trás na minha agulha. Agora eu vou começar trabalhando a quantidade de pontos referente a uma das minhas mangas. Então, eu vou tecer 28 pontos em ponto meia. Lembrando que essa quantidade de 28 pontos é de acordo com o meu cálculo. Se vocês mudaram alguma coisa, vocês vão tecer de acordo com o cálculo de vocês. Antes de prosseguir, eu vou conferir se a minha quantidade de pontos está certa. Então, eu tenho que lembrar de não contar com essa laçada de aumento que eu fiz. Então, eu excluo a laçada e conto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos. Agora, eu vou dar mais uma laçada da frente para trás aqui na minha agulha. Vou colocar outro marcador. Vou tecer os próximos 2 pontos em meia, que são referentes à minha outra linha divisória. Coloco outro marcador e faço um aumento dando uma laçada da frente para trás na minha agulha. Todos os aumentos vão... Agora, o próximo passo é tecer a quantidade de pontos referente a uma das partes do corpo. Então, de acordo com o meu cálculo, eu tenho que tecer 44 pontos. Eu já terminei os 44 pontos necessários para uma das partes do meu corpo. Agora eu vou dar uma laçada para fazer outro aumento, passando o fio da frente para trás. Vou colocar um marcador,
vou fazer 2 pontos em meia referentes à minha linha divisória, coloco pontos referentes à outra manga da minha peça. Finalizei os pontos da outra manga, vou fazer uma laçada para aumentar um ponto, coloco um marcador, faço 2 pontos em meia da minha linha divisória, coloco Finalizei essa primeira carreira com aumentos, trabalhando toda ela em ponto meia, e agora eu vou tecer a segunda carreira sem fazer nenhum aumento, trabalhando somente na quantidade de pontos que eu já tenho na agulha. Então, eu vou começar passando esse marcador que delimita o início e final das minhas carreiras, e aqui eu já encontro o primeiro aumento que eu fiz na carreira anterior, e eu vou tecer esse aumento em ponto meia. Então, a gente tem que cuidar para fazer esses pontos com laçadas de forma que eles fiquem cruzadinhos na nossa agulha. Para ele combinado, eu vou introduzir a minha agulha aqui na parte de trás da minha laçada e vou tecer essa laçada em ponto meia. Ó, então o ponto vai ficar cruzadinho. Tá vendo aqui? Ele forma um xizinho, ó. Depois de fazer esse aumento em ponto meia, eu vou passar o meu marcador para a agulha da direita, vou fazer esses dois. E aqui eu encontro de novo outro aumento, vou fazer a mesma coisa. Vou tecer esse aumento em ponto meia. Se vocês tecem algum outro método, verifiquem certinho como vocês vão fazer para conseguir deixar o ponto cruzadinho assim, ó, para não ficar com o buraquinho muito aparente. Agora, eu vou seguir tecendo em ponto. Seguir tecendo os meus pontos em meia, chegando no próximo aumento que eu fiz na carreira anterior, e aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar o fiozinho de trás aqui da minha laçada, para o meu ponto ficar cruzado, e vou fazer essa laçada em ponto meia. Agora, eu passo o marcador, teço os 2 pontos da linha divisória em ponto meia, passo o marcador, e agora eu sigo tecendo em ponto meia nos meus próximos pontos. Então, é só seguir o marcador que delimita o início e o final de cada carreira. Na terceira e na quarta carreira em ponto meia, eu vou repetir exatamente o que eu fiz na primeira e na segunda. Ou seja, na terceira carreira eu faço aumentos e na quarta carreira eu vou tecer na quantidade de pontos que eu tiver na agulha. Para começar a terceira carreira, eu vou passar esse marcador, que delimita o início e final das minhas carreiras, e vou tecer esse ponto em ponto meia, que é o ponto que eu aumentei na primeira carreira. Agora eu vou fazer um aumento, dando uma laçada na minha agulha da frente para trás, passo o meu marcador e faço outro aumento. E agora eu vou seguir tecendo em meia até chegar no meu próximo marcador. Chegando no meu próximo marcador, eu vou fazer uma laçada para fazer um aumento. Passo o marcador e faço um aumento. Agora, eu vou continuar tecendo em meia os próximos pontos até chegar na minha próxima linha divisória. Então, eu sigo nesses dores, um de cada lado de cada linha divisória. Finalizei essa terceira carreira fazendo aumentos. Agora, eu vou dar início à quarta carreira, passando o marcador para minha agulha da direita e tecendo esses 2 pontinhos que estão antes do meu primeiro marcador da linha divisória. Então, eu teço esse ponto e teço essa laçada que eu dei na carreira anterior para fazer um aumento. Então, por isso que é importante a gente usar esse marcador de cor diferente para sinalizar o início e o final das carreiras, porque em uma das partes da peça a gente vai tendo esse distanciamento dos pontos do marcador, ó, em relação a esses pontinhos aqui que estão depois desse primeiro marcador da primeira linha divisória. Então, isso aqui ajuda bastante a gente a entender quando é o final de cada carreira. Agora que eu teci esses 2 pontos, eu vou passar meu marcador. Aqui eu tô tecendo também o aumento da carreira anterior. Então, nessa quarta carreira, eu sigo tecendo todos os pontos sem fazer nenhum aumento.
Finalizei essa quarta carreira em ponto meia e agora a gente vai seguir tecendo em ponto meia em todas as carreiras, fazendo os aumentos necessários nas carreiras ímpares e tecendo nas carreiras pares somente na quantidade de pontos que a gente tiver na agulha. A circunferência do nosso busto. Para saber a quantidade de pontos que a gente precisa ter em cada uma das partes do corpo da nossa peça, a gente vai precisar recorrer novamente ao cálculo dos pontos. Para isso, a gente vai precisar medir a circunferência do nosso pouquinho menor. Então, eu diminui 4 centímetros e a minha medida de base de 3 novamente, que nem eu já tinha mostrado antes para vocês. Então, eu vou multiplicar 82 com 22 e vou dividir por 10. E aqui deu um resultado de 180 pontos. Uma das partes, eu vou dividir por 2. Então, eu vou ter um resultado de 90 pontos. Então, eu tenho que continuar tecendo meus aumentos. Então, é só vocês fazerem esse mesmo cálculo da maneira como eu mostrei agora para vocês conseguirem chegar no resultado de acordo com o tamanho de busto que vocês têm e de acordo com o material que vocês estiverem trabalhando, ok? De acordo com os percentuais de divisão para os pontos do corpo e para os pontos da manga que eu passei para vocês no início da aula, a quantidade de pontos do corpo vai ser maior em relação aos pontos das mangas. Então, a gente vai continuar tecendo em carreiras circulares, fazendo os aumentos necessários tanto no corpo quanto nas mangas, até chegar na quantidade de pontos que resultou do nosso cálculo, baseada na nossa amostra de pontos e na nossa medida de circunferência de pontos, e essa aqui para a quantidade da circunferência do busto. Então, totalizando, eu tenho que chegar numa circunferência de 180 pontos, sendo 90 pontos para cada um dos lados. Eu tenho aqui esse marcador do início da carreira em um dos lados do meu corpo e eu gosto sempre de usar esse lado onde não tem esse marcador aqui, para eu usar então como parâmetro, como referência, esses dois marcadores das linhas divisórias. Então, eu vou continuar tecendo em carreiras circulares até completar 90 pontos desse até esse marcador. Então, não esqueçam, é bem importante que vocês façam o cálculo certinho conforme eu orientei aqui na aula, para vocês chegarem na medida ideal conforme as solares, até completar a quantidade de pontos que eu precisava para o meu tamanho, para um dos lados do corpo da carreira, passando meu marcador que define o início e final das carreiras, aqui para a agulha da direita. E agora, eu vou seguir tecendo todos os pontos, passando ele para o lado do meu corpo. Agora, eu vou pegar um daqueles fios que eu já coloquei uma agulha de tapeçaria, vou passar esse ponto, esse outro pontinho da linha divisória, vou tirar esse marcador e agora eu vou passar todos os pontos dessa manga aqui para esse meu pedaço de fio. Então, eu vou tirando todos esses pontinhos para deixar eles em espera. Quando eu disse para vocês que o ideal é que o fio seja bem grande, de preferência maior que a circunferência do braço, é para que a gente possa passar todos os pontos, fazer um lacinho para prender, para não correr o risco deles escaparem, e esse pedaço de fio ainda ser suficiente para a gente conseguir. Terminei de colocar todos os pontos de uma das minhas mangas aqui nesse pedaço de fio. Eles vão ficar meio retorcidinhos assim, mas é normal. Depois, quando a gente devolver esses pontos para a agulha, para poder fazer a finalização da manga, tudo se ajeita. Agora, eu vou tirar a agulha e eu vou fechar aqui, ó. Vou dar um topzinho para poder prender os meus petados, mas depois qualquer coisa eu ajeito para poder servir no meu corpo na hora de experimentar. Então, agora a gente vai continuar tecendo nos pontos da outra parte do corpo. Antes de começar a tecer esses pontos, a gente vai colocar um pontinho aqui na agulha da direita. Só deixa eu achar aqui o pedaço de fio que tá escondido, ó. Daí a gente vai montar um ponto, tá? Vai fazer a montagem de agulha, certo? E agora eu vou vir aqui tensionando o meu fio que vem do novelo, com as duas perninhas de fio. Vou tecer esse outro ponto da linha divisória, que vai pertencer pro meu corpo. Ele vai ficar maior aqui, ó, porque esses pontos da manga estão separados, mas depois, como eu disse, quando a gente devolver esses pontos para a agulha, esse pontinho aqui também vai se ajustar. Então, eu teci esse pontinho da linha divisória, que vai pertencer para o meu corpo, tiro o outro marcador e agora eu sigo tecendo esses pontos da outra parte do corpo até chegar
na minha próxima linha divisória. Terminei de tecer esses pontos da parte do corpo, chegando aqui na minha próxima linha divisória, vou tirar esse marcador, vou tecer um dos pontos da minha linha divisória e agora o outro ponto eu vou passar para esse outro pedaço de fio. Então, eu pego a agulha de tapeçaria, passo esse pontinho, tiro o outro marcador e agora eu sigo passando todos esses pontos da minha outra manga para esse pedaço de fio. Então, o mesmo esquema que eu já tinha mostrado antes para vocês. Passei todos os pontos da outra manga para esse pedaço de fio, vou tirar esse outro marcador, passo esse pontinho da linha divisória para o meu pedaço de fio, vou amarrar uma ponta na outra para poder prender esses pontos aqui. Antes de continuar tecendo nesses pontos, eu vou adicionar um pontinho aqui na minha agulha da direita. Depois de ajustar bem esse ponto, eu venho aqui nos pontos da agulha da esquerda, tensiono o fio que vem do novelo, vou tecer esse ponto da linha divisória, tensionando bem o meu fio, tiro esse outro marcador e agora eu vou tecer, continuar tecendo em ponto meia até chegar no meu próximo marcador, que agora vai ser o único marcador que eu vou ter nas minhas carreiras, que é aquele marcador verdinho que eu tô usando para definir o início e final de cada carreira. Então, é só seguir tecendo em ponto meia até chegar no final da carreira. O projeto. A partir de agora, a gente vai continuar tecendo em carreiras circulares, somente nos pontos do corpo, continuando no ponto malha, fazendo meia em todas as carreiras. Eu ainda não sei qual é o comprimento total que eu vou aumentar a peça no corpo, não dá para colocar ela com esses pontos aqui circulares, ou colocar esses pontos em espera em um pedaço de fio bem maior, que possa passar pelo nosso corpo. Não tentem colocar a peça no corpo com os pontos somente em uma agulha, porque eles vão escapar e daí tudo se tecer isso. Eu segui tecendo o corpo do meu top-down até completar 14 centímetros de comprimento, medindo desde a parte onde eu fiz a junção dos pontos do corpo. E esse aqui é o resultado da minha peça até o momento. Agora eu vou fazer um detalhezinho para começar a fazer o acabamento da parte de baixo, fazer a minha blusa um pouco mais curta mesmo. Então, se por acaso vocês quiserem aumentar o comprimento, vocês podem seguir tecendo em ponto malha até atingir o comprimento desejado por vocês. A única coisa que tem que cuidar, caso aumentem o tamanho, é a quantidade de material que vocês vão precisar do comprimento que eu tô tecendo aqui pra mim. Na próxima carreira, eu vou trabalhar com laçadas. Então, vou fazer os primeiros 2 pontos juntos em ponto meia, da frente pra trás. Só que agora, como eu quero que fiquem os buraquinhos no detalhe do projeto, eu vou dar essa laçada de trás para frente, certo? E agora, de seguir fazendo isso até finalizar minha carreira. Pego 2 pontos e faço juntos em ponto meia e dou essa laçada de trás para frente na minha agulha. Direita, e agora eu vou tecer todos os pontos da minha carreira em ponto meia. Em ponto meia. Teço o pontinho. Então, é só seguir tecendo em ponto meia até finalizar todos os pontos dessa carreira. Não precisa contar a quantidade de pontos que tem na agulha, é só recorrer ao resultado do cálculo. Então, aqui no meu caso, na minha circunferência, eu tinha um total de 180 pontos para o corpo, certo? E daí, quando eu fui juntar os pontos das duas partes do corpo, eu adicionei 3 pontos de cada lado, em cada lateral. Foram 2 pontos das linhas divisórias, mais um pontinho que eu coloquei entre cada um desses pontos das linhas divisórias. Então, eu vou somar 180 mais 6, deu um resultado de 186 pontos para mim, e eu dividi por 4. O meu resultado deu quebrado, então, a quantidade de pontos que eu tenho na agulha não é múltipla de 4. Nesse caso, eu vou precisar diminuir 2 pontos para ficar com 184 pontos. Eu coloquei aqui
esses alfinetes de segurança. Notem que eu não coloquei ele no cabo, porque como eu usei esse alfinete aqui que é mais fininho, depois quando eu escorresse os pontos para a agulha, ele ia acabar trancando. Então eu coloquei um alfinete em cada lateral da minha peça, ó, bem rente aqui à parte da cava, e para diminuir um ponto em cada... Então eu vou fazer a minha próxima carreira em ponto meia, diminuindo um pontinho em cada lateral, e depois eu já retorno para um ponto em cada lateral do meu projeto. E esse é o resultado que eu tenho no momento. Aqui vocês conseguem visualizar, continuei tecendo os pontos seguintes em ponto meia também. Mal dá para ver essa diminuição, ó, ela fica bem discreta. Agora o próximo passo é tecer 2 centímetros em ponto barra 2x2. E depois de finalizar esses 2 centímetros de barra, eu vou fazer o arremate dos pontos, arrematando meia sobre meia e tricô sobre tricô. Caso vocês não saibam como fazer esse arremate que eu mencionei agora, depois que eu finalizar a barra da parte de baixo da minha blusa, eu retorno. E esse aqui é o resultado. Para ser sincera com vocês, na verdade, eu fiz 1,5 cm de barra 2x2 e eu completei os 2 centímetros que eu precisava com a carreira final, que foi a carreira de arremates. Agora que eu já fiz o arremate total dos pontos, sobrou esse pedacinho de fio aqui, ó, que eu já cortei, da parte que vinha do novelo. E eu vou puxar aqui para desfazer esse elozinho, tá? Ó, então eu puxo aqui as minhas 2 perninhas de fio. E eu vou colocar essas 2 pontas agora em uma agulha de tapeçaria para fazer o final. Então, eu vou vir aqui no primeiro pontinho da carreira. E vou abraçar esse pontinho aqui, ó. Eu vou passar a minha agulha por baixo, tá vendo aqui? Dessa forma. Aí, eu passo esse fio por aqui, dou uma puxadinha. E agora, eu venho aqui, ó, de baixo para cima e passo a minha agulha somente nessa parte da frente do meu projeto. Ó, dessa forma aqui. E daí a finalização fica dessa forma, ó. Agora eu passei por baixo desse ponto aqui. Ó, fica um acabamento bem discreto. A gente nem consegue ver que foi aqui que terminou a carreira. E agora é a ponta depois de fazer o arremate, que vocês deixem um pedacinho de fio, tá? Para não correr o risco dele se desfazer. Então, a gente prende bem essa ponta de fio aqui, dá um nozinho bem firme. Aqui eu tô fazendo esse acabamento com a agulha de tachinho. Aqui eu tô passando os 2 fios, mas eu vou tirar um deles. Ó, tem aqui a perninha do Encanto e a perninha do Queen, tá? Eu vou puxar uma aqui. Ó, deixei uma perninha passando por baixo desse ponto e o outro não. E agora, eu vou amarrar uma ponta na outra. Eu vou dar 2 nozinhos aqui, pra ficar bem firme esse arremate. Vou com a tesoura perto e depois eu vou cortar deixando um pedacinho assim, ó, de fio ainda, tá? Não precisa se preocupar que não vai aparecer, que vai ficar pro avesso. Agora eu tô mostrando pra vocês o resultado da minha blusa depois que eu fiz a finalização dos pontos do corpo. Pra vocês terem uma ideia das medidas que eu teci, contando aqui desde a primeira carreira que eu juntei os pontos do corpo, eu tenho um total de 17 centímetros. Essa parte da pala, conforme o tamanho que você fica mais comprida em relação a tamanhos menores. Então, automaticamente, a blusinha já vai ficar com um comprimento maior. Aí, é só vocês continuarem tecendo de acordo com o comprimento desejado. O próximo passo é para indicar para vocês como fazer essa finalização. Para fazer a finalização das manguinhas, a gente vai passar os pontos em espera para a agulha de tricô e vai tecer pares usando o laço mágico e seguir a mesma sequência de carreiras que eu ensinei ali para vocês na parte do corpo. Ou vocês podem fazer em carreiras retas, usando a agulha circular mesmo, que é o que eu vou fazer. Aí, nesse caso, as carreiras que correspondem ao lado avesso, eu preciso fazer o contrário do que eu fiz pelo lado direito. E eu vou ensinar isso para vocês agora. De qualquer maneira, mesmo fazendo em carreiras retas, eu vou precisar meio que usar o laço mágico, porque eu não vou conseguir colocar todos os pontos aqui de um dos lados da agulha. Então, eu deixei metade para cada lado, ó, e posicionei o meu projeto dessa forma aqui na agulha agora. Eu já amarrei a ponta do fio que vem do novelo pelo lado avesso da minha peça, lembrando de usar os 2 fiozinhos que eu tô tecendo esse trabalho. Antes de começar a próxima carreira, a gente precisa contar a quantidade de pontos que tem na agulha para ver se essa quantidade de pontos é divisível por 4. Eu contei na minha manga e eu tenho 76 pontos. Dividindo por 4, eu tenho um número inteiro. Então, eu não precisaria diminuir nenhum ponto.
Se por acaso der um número quebrado, é preciso diminuir 2 pontos, um no início e um no final da carreira. Para diminuir esses pontos, é só fazer 2 pontos juntos em meia, ok? Aqui na minha manga, em uma quantidade de pontos que é múltipla de 4, eu vou diminuir 4 pontos para poder continuar com essa mesma quantidade de múltiplos. Então, eu vou diminuir um ponto no início e um ponto no final das próximas 2 carreiras pelo lado direito, passando de 76 para 72 pontos. Eu vou começar fazendo a primeira carreira da minha manguinha diminuindo um ponto. Então, eu vou pegar esses 2 primeiros pontos e vou fazer juntos em ponto meia, transformando esses 2 pontinhos no meu ponto de borda. Agora, eu vou tecer a sequência da minha carreira com laçadas. Eu vou fazer 2 pontos juntos em meia e vou dar uma laçada. E essa aqui é aquela laçadinha de trás da carreira, fazendo 2 pontos juntos em meia e uma laçada. Dois juntos em meia e uma laçada, e para finalizar diminuindo um ponto aqui no final da carreira, eu vou tecer esses 2 pontos juntos em ponto meia. Depois de finalizar essa carreira, eu vou virar para o meu avesso e vou tecer a próxima carreira toda em ponto tricô. Então, do início ao fim desses pontinhos, eu teço todos eles em ponto tricô, inclusive as laçadas que eu dei na carreira anterior. Ó, então, para fazer a minha laçada, eu teço ela em tricô e já vai ficando os buraquinhos. Finalizei essa carreira em tricô pelo meu lado avesso, agora eu vou virar para o meu lado direito e eu vou tecer a próxima carreira em ponto meia, fazendo os primeiros 2 pontos juntos em meia, e depois fazendo os últimos 2 pontos juntos em meia. Finalizando com 2 pontos juntos em meia, e depois a próxima carreira pelo avesso eu vou trabalhar em ponto tricô na quantidade de pontos que eu tenho na agulha. Ponto barra 2×2, e depois eu vou fazer o arremate final dos pontos, completando os 2 centímetros de barra 2×2 com essa carreira de arremate. Para fazer o arremate, a gente vai tecer meia sobre meia e tricô sobre tricô, passando um ponto por cima do outro, conforme eu já tinha orientado para vocês para fazer o arremate da parte do corpo. Lembrando então que a aula onde eu explico com detalhes como fazer esse tipo de arremate, tem o link disponível aqui na descrição desse vídeo. Já finalizei a barra e esse é o resultado. Depois de finalizar o arremate dos pontos, eu deixei um pedaço de fio sobrando para usar na hora de fazer a costura para unir as 2 partes da manga. Caso vocês não saibam como que desse vídeo, disponível aqui na descrição. E depois de finalizar a costura das manguinhas e gostado dessa peça, que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou desse vídeo, lembra de compartilhar nas redes sociais.